Confira no segundo episódio da série Peru. Avançaremos em nossa jornada rumo ao Peru. Cruzaremos toda a Argentina em direção à Cordilheira dos Andes. Ganharemos altitude e atravessaremos pela primeira vez o Paso de Jama para ingressar no Chile. Deixe já o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Acompanhe agora o Dakar Overland nesta grande aventura pelo berço do Império Inca. Esta série Peru é apresentada por Volda, sempre em movimento, Vasten, tecnologia Overland, Tire Shop São Paulo, centro automotivo oficial do Dakar Overland, Pneus Yokohama, performance e segurança desde a Patagônia. Acordamos hoje em Puerto Iguaçu, cidade argentina que faz fronteira com o Brasil e o Paraguai. O Hotel Guamini Mission tem sua arquitetura inspirada nas ruínas de San Ignacio Mini, que conhecemos na primeira expedição Atacama Uni. Nossa, que lindo! Uau, olha só, vamos tomar café da manhã aqui à beira do rio. Olha que lindo! Tomamos café às margens do rio Paraná. Aproveitamos o estacionamento amplo do hotel para adesivar os carros. Os adesivos foram confeccionados pela gráfica Printmaster do Pablo, membro do clube Dakar Overland. Muito obrigada! Agora sim, os carros estavam caracterizados para a grande aventura que estava apenas começando. A primeira parada do dia será no centro de Puerto Iguaçu. Vamos tentar fazer um câmbio. Estamos aqui na Avenida Brasil, no Mini Market, centro de Puerto Iguaçu. E olha só que bacana, aqui eles fazem câmbio. Agora estamos avaliando qual que é mais vantajoso para nós. Aqui o Márcio Ju fazendo as contas, dólar ou real. Aqui tem somente R$1.200, gente. Conseguimos dinheiro, que legal! E foi rápido até, né? Só o Márcio e o Ju se enrolaram pelo cara de fazer as contas. O deslocamento de hoje será até a cidade de Resistência, capital da província do Chaco. Serão 635 quilômetros para percorrer no dia. Oh, gostei do primeiro hotel, hein? Gostaram? Gostei, viu? Muito bom. Tá limpinho, hein? É, equipe bem atenciosa, né? Café da manhã tava bom. E o quarto, o que você achou? Quarto, eu dou nota 8.5. Tá bom, pro seu nível tá bom. A Ruta Nacional 12 margeia em sua grande parte o rio Paraná e, portanto, a fronteira com o Paraguai. A paisagem que predominava neste primeiro trecho do deslocamento é a vegetação subtropical, passando por diversas cidades pequenas. A pista é simples e de asfalto perfeito, o que nos permitia relaxar e desfrutar a sensação de liberdade, por estar na estrada que tanto valorizamos. Próximo a San Ignacio Mini, o Márcio lembrou da excelente carne que havia provado em nossa expedição para o Atacama Uni, mas infelizmente o restaurante já não existia mais. Encontramos um restaurante familiar aberto, vamos almoçar aqui.
Já passava das 15 horas e ainda tínhamos quase 400 quilômetros para percorrer. Primeiro abastecimento na Argentina. Buenas tardes. Tudo bem? Tudo bem. Completo? Completo. Em Santa Ana, fizemos o primeiro abastecimento fora do Brasil e tomamos o primeiro café nas lojas de conveniência full que tanto gostamos. Heartbeats, all is silence, darkness in the street. Segundo dia da expedição, nosso dia já está quase acabando, são 5 horas da tarde. Ainda faltam 300 quilômetros para o destino do dia, que é a cidade de Resistência. E fomos até as ruínas San Inácio Mini, vocês lembram? Visitamos naquela expedição Atacama Uni. Mas, infelizmente, lá as coisas mudaram bastante. Bastantes crianças pedindo esmola na rua. Heartbeats, all is silence, can't believe we kissed. Thinking it's time to shine, we may give it all I want is you. Honey, you're just so wild, telling you now I'm so in love with you. Just wanna be with you. Estávamos de volta à ponte General Belgrano, que liga as cidades de Corrientes e Resistência, nosso destino do dia. Faltava pouco para chegar ao hotel. Resistência tem agora um hotel novíssimo, da rede Howard Johnson. All these thoughts keep spinning, but O deslocamento foi cansativo, chegar a este sofisticado hotel foi como um prêmio conquistado. O estacionamento é coberto, amplo e com segurança. this time I know I'm not alone. Para lazer, possui uma das piscinas mais bonitas que já vimos em hotéis. Hold me now, let it out, I know. Encontramos uma acomodação perfeita, ampla, moderna e completa. Thinking it's time to O Howard Johnson La Ribeira é também um destino gastronômico na cidade. Há um agradável rooftop bar, o Terra, e um restaurante, Carmela, onde jantamos. Sete e meia, vamos partir, né, Márcio? Isso. Estamos em Resistência, vista do nosso quarto, a bela piscina lá, olha que bela Sim, é piscina. muito bonita. Esse jardim é muito legal. No terceiro dia da expedição, o objetivo será chegar até a cidade histórica de Salta, já aos pés da Cordilheira dos Andes. Serão longos 810 quilômetros de deslocamento para completar no dia. Preparamos nossos ânimos para enfrentar a cansativa Ruta Nacional 16. Esta rodovia que corta o norte da Argentina é caracterizada por quilômetros de retas, um horizonte a se perder de vista e um clima muito seco e quente. I'm celebrating my liberation. I'm moving strong, I'm moving on. Hoje tá ventando forte aqui. Não tô conseguindo fazer a média de consumo de ontem, não. Baixou bem. Ontem a gente fez 12, 12,5. Hoje tá 9. Chegamos em Pampa del Inferno. Esse aqui tá bonzinho, esse aqui, ó, YPF. Aí, ó, vamos parar e vamos comer. Ah, vamos ver se tem uma pizza. Oh, saudade de pizza, hein? Pizza argentina.
Na Ruta 16, os postos e restaurantes são escassos. Por acaso, encontramos este restaurante em um posto de combustível na cidade de Pampa del Inferno. Melhor que empanada, né? A Ruta 16 apresenta dois grandes perigos: muitos buracos na pista e rebanhos soltos por toda a sua extensão, exigindo atenção constante do motorista. Cachorro na pista. Para um pouquinho. Meu, é desse cara, meu. Ai, gente. É. A gente, nessas viagens, a gente adora colocar as rádios locais. Fofinho, né? Tá bonito, hein? Black champagne without the bubbles made it all the way from Stockholm. Wish I could go back and hold the porcelain. All of us around one table, games that no one knows. Estamos a 50 minutos do nosso destino de hoje. Nossa, a gente achou que não fosse chegar nunca, porque a gente atravessou uma região bastante chata da Argentina, né, Márcio? Chaco. Vamos chegar em Salta, cidade grande. O Tony e a Ju já pesquisaram um restaurante para hoje. Vamos comer no Donha Salta. E vamos ficar hospedados na Finca Valentina, naquela região mais charmosa de Salta. Falta pouco, faltam apenas 70 quilômetros, estamos chegando. Conseguimos! Chegamos em Salta antes do anoitecer. Grass slopes behind the lake house, red knees and burning treetops. Make friends with faces in the sea. Salta foi fundada em 1582 e suas construções trazem um forte legado colonial espanhol. A Praça 9 de Julho leva este nome em homenagem à independência da Argentina. Em seu entorno há diversos edifícios coloniais, com hotéis, restaurantes e cafés charmosos. Vamos jantar no Donha Salta, um dos restaurantes mais famosos de comida regional da cidade. What's now a picture frame? O carro-chefe da casa são as empanadas suculentas. Just can't over the thought that it'll be Olha, isso, né? Ó. Em Salta, reservamos nossa estadia em El Encon, zona onde estão localizadas as hospedagens rurais mais sofisticadas de Salta, estrategicamente localizada na saída para a Cordilheira dos Andes. A Finca Valentina oferece uma hospedagem exclusiva em luxuosos chalés. Encontramos uma acomodação espetacular, finamente decorada. Com a claridade do dia, vamos poder conhecer esta sofisticada finca. Para nossa surpresa, a Finca Valentina pertence ao mesmo grupo da hosteria de Altura El Peñón, em Catamarca. Base para explorar o campo de Piedra Pómez. Que coincidência! A casa de campo conserva a arquitetura colonial tradicional da região.
e seu estilo harmoniza-se com a concepção minimalista dos interiores. O café da manhã, com itens de confeitaria caseiros, é servido com vista para os Andes, que iremos escalar dentro de instantes. Hora de deixar este recinto de luxo. Está previsto para hoje um dia bastante intenso. Nosso objetivo é chegar em São Pedro de Atacama, no Chile. Subiremos os Andes até 5.000 metros. No alto da cordilheira, avançaremos por um percurso off-road alternativo pelo Salar de Cauchari, em direção ao Passo de Rama, por onde ingressaremos no Chile. Serão 500 quilômetros para percorrer no dia. Logo à nossa frente erguia a imponente Cordilheira dos Andes. Esta é a Ruta Nacional 51, que nos levará até a cidade de San Antonio de los Cobres. Estávamos cruzando a Quebrada del Toro. Lentamente ganhávamos altitude. E pela primeira vez nessa viagem, ultrapassamos 2.000 metros. Nunca pegamos um vento assim nessa região, hein? E ultrapassamos 3.000 metros de altitude. Estamos a quase 4.000 metros, aqui 3.738. Bom, o que é importante fazer, estamos nos hidratando, já ligamos o umidificador, que aqui também está super seco, e evitar movimentos bruscos para não ficar com falta de ar. Aê, aê, 4.000 metros! Yeah! E a gente que vai também. Chegamos em San Antonio de los Cobres e, parafraseando Tony, ele falou assim: nunca pensei que fosse voltar para essa cidade. A gente também, nossa, a gente já voltou aqui muitas vezes. Estávamos de volta a San Antonio de los Cobres, uma das cidades mais altas da Argentina. Esta é a nossa quarta passagem por aqui. Chegamos bem na hora do almoço. Tentamos o restaurante que havíamos pesquisado na expedição Catamarca, fechado na época, mas aberto desta vez. Puede ser de 1, 2. Não, era um que tinha carne, assim. Eu acho que esse... E aí, bom? Muito bom. Então, Tony, a gente também Croquete de quinoa. tem queijo? É? Bom? Hora de continuar.
Ainda tínhamos uma fronteira para atravessar. I didn't come here just so I could watch you make a mess. Optamos por seguir um trajeto alternativo off-road para chegar à fronteira com o Chile. What were you thinking then when you kissed your lips? Now I'm kinda glad you did. 'Cause now you adore me. Adore me. Go ahead now. Adore me. Adore me. Este é o Salar de Cauchari. O extenso lago de sal situa-se no altiplano entre a Argentina e o Chile. Esta travessia é totalmente isolada. Uma paisagem extraordinária e ao mesmo tempo hostil revelava-se em nosso entorno. Nos sentimos muito sós, como se a civilização tivesse sido assolada e estávamos em busca da última colônia sobrevivente. My favorite dress. She thought she could tear us apart when she kissed your lips. Oh, what a plot twist. 'Cause now you adore me. Adore me. Go ahead now. Ufa, fim do off-road. Foi um caminho bem duro, hein? Continuamos agora pela Ruta Nacional 52, rumo ao Chile. Adore me. Go ahead now. Finalmente chegamos ao Passo de Rama. A temperatura era de 9 graus e ventava demais. Levamos quanto tempo aqui na aduana? Foi muito rápido. Rápido, 20 minutos. No momento são 5h30. Passamos já pela revista de carro. Foi tranquilo. E agora estamos esperando o casal Tony e Ju. E aí? Bem-vindos ao terceiro país da viagem, hein? Entramos no Chile. Vamos lá. Os trâmites de saída da Argentina e entrada no Chile foram concluídos de forma ágil e rápida. Em 20 minutos, já estávamos transitando em rodovia chilena. Aqui começa a Ruta del Desierto, uma rota cênica que atravessa o deserto do Atacama e termina na cidade litorânea de Iquique. Estamos comendo o bichuco que ganhamos lá da Minilu Confeitaria, Rolândia, no Paraná. Conforme avançávamos pelo deserto, ganhávamos altitude e a temperatura despencava. Aviso de gelo na pista. No momento, quase 5.000 metros de altitude, 4.800. Por volta das 18 horas, o entardecer nos presenteava com um imenso espetáculo de cores. O sol, prestes a se pôr, lançava seus últimos raios sobre as nuvens, inundando todo o cenário com tons vibrantes de vermelho.
começamos a contar cada minuto que nos aproximava de São Pedro de Atacama. Que emoção retornar a este lugar especial após 7 anos! Chegamos ao Terrantai Lodge. Parece que a gente entra em outra dimensão. O Atacama é o deserto mais árido e místico do planeta. Em nossa primeira expedição para cá, priorizamos as atrações naturais. Já era tarde quando descobrimos que a hospedagem era parte importante da experiência. O Terrantai Lodge foi cuidadosamente selecionado, pois desta vez queremos vivenciar o Atacama em cada detalhe e em sua essência. O Terrantai é o primeiro hotel boutique de São Pedro de Atacama. Foi construído a partir de uma casa histórica do século XIX, com adobe e pedras lacustres que evocam a identidade atacamenha. A essência e a cultura do Terrantai Lodge é oferecer hospitalidade aos viajantes. Além dos lindos presentes deixados nas acomodações, ao fim da tarde é servida uma degustação de vinhos orgânicos. Obrigada por nos proporcionar este momento tão agradável. Vamos lá. A 1 vai ter degustação de frutas secas e às 4, chá. Hoje vamos fazer o wine tasting. Se vocês quiserem. O Terrantai Lodge possui uma localização privilegiada, a poucos passos do coração da Calle Caracoles. Para o primeiro jantar no Atacama, o desejo era algum prato com o famoso tempero ao piu-piu. Não perca no próximo episódio! Conheceremos atrações inéditas e pouco exploradas do deserto do Atacama. Faremos uma trilha 4x4 por uma cordilheira de sal, por entre um dos cenários mais impactantes da região. Flutuaremos em um cristalino lago de sal, onde não se consegue afundar. Acompanhe o Dakar Overland nesta emocionante continuação da nossa jornada rumo ao Peru. Se você gosta deste tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram a experiência de explorar o mundo de carro. Nos vemos na continuação da Expedição Peru.